Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa Direto ao Ponto aqui pelo TV Zoom, programa que, como todos os outros que integram a grade da casa, pode ser visto também na nossa página da internet, tvzoom.com.br, e a qualquer hora, qualquer lugar, através do nosso aplicativo de celular. Tenho uma satisfação muito grande hoje de receber o amigo Ricardo Lengruber, um homem de muitos predicados, acho que professor é um predicado que resume... É o melhor de todos, né? É difícil ter um predicado melhor do que professor, né, Ricardo? Sem dúvida. E é uma satisfação grande. Primeiro, eu quero te agradecer por ter aceitado. Eu não perco essa mania de chamar meio em cima da hora e você, com a sua agenda cheia, se dispôs a vir aqui. Te agradeço por isso. E era uma entrevista que a gente tinha planejado para o ano passado, mas questões de agenda a gente acabou não conseguindo fazer, né, Ricardo? E já antecipo o pessoal de casa que não vai ser nada do que a gente tinha planejado antes, porque surgiram assuntos novos desde Exatamente. então. E o pessoal de casa com certeza conhece Ricardo Lengruber, é um professor muito conhecido na cidade, presente em jornal, televisão e tudo mais, de muitas palestras, muitos livros, e todo mundo conhece esse seu lado, né, Ricardo? Eu queria hoje fazer uma licença aqui para a gente falar de um assunto que o pessoal não tirar você um pouquinho da tua zona de conforto, do teu habitat, enfim. Você que também é teólogo, né? Eu diria que é um filósofo no sentido clássico da palavra, né? De apaixonado pelo conhecimento. Fez uma viagem recentemente junto com outros friburguenses, né? Que é uma viagem um tanto quanto espiritual, né? De moto até o deserto do Atacama. Eu queria que você dividisse essa experiência com a gente. Queria te convidar a dividir o pessoal de casa um pouco dessa experiência, o planejamento, a parte técnica da coisa, mas, sobretudo, a experiência espiritual, o contato com a jornada. Então, fala com o pessoal de casa e o espaço é teu. Muito bem, Márcio. Muito obrigado pelo convite, estar aqui no seu programa, é uma alegria. Já tínhamos conversado sobre a possibilidade de eu estar aqui, assisto o seu programa com frequência e considero um espaço muito rico para a gente debater assuntos muito variados sobre nossa cidade, sobre outros assuntos que inclusive extrapolam a vida de Nova Friburgo também, o que é muito importante para todo mundo. Olha, eu em março desse ano de 2018, saí daqui no dia 8 de março, para uma viagem que no final das contas deu em torno de 9.000 quilômetros. Nós fomos de motocicleta, 9 amigos, eu e mais 8 amigos, e 2 foram num automóvel. Não havia exatamente um compromisso deles em nos apoiar do ponto de vista de transportar bagagem, nada desse tipo. Eles iam também fazer o seu passeio, a sua jornada, mas acabou que naturalmente nos ajudaram muito em alguns momentos, houve necessidade e eles estavam ali por perto para cooperar. Não conseguiram efetivamente nos acompanhar, né? Porque o ritmo de uma moto é diferente do ritmo de um automóvel e em grandes distâncias isso naturalmente também tem algumas diferenças. Então, às vezes saíamos de manhã da pousada, do hotel onde estávamos juntos, desencontrávamos pelo dia e ao final daquele dia nos reencontrávamos. Vocês sempre saíam do mesmo ponto e dormiam sempre no mesmo local? E sempre dormíamos no mesmo ponto. Havia uma combinação sobre isso. Na verdade, é importante que se diga, essa foi a primeira grande lição dessa viagem, eu acredito que para mim e para todos os companheiros, né? Nós tivemos um amigo, o Julinho Santos, que foi o nosso líder, digamos assim, tanto no convite, na inspiração da turma para fazer a viagem, como também aquele que, porque já tinha ido em 2017 fazer essa viagem, já conhecia os trajetos, já conhecia alguns macetes da viagem, então foi uma pessoa muito importante para nos orientar. Então a primeira lição, eu dizia, foi exatamente essa: planejar uma viagem, planejar uma jornada que certamente a gente teria assim, algumas dificuldades pelo caminho. Você imagina o que é pessoas como eu, não é? Que não somos pilotos de motocicleta profissionais, né? Gostamos da motocicleta como um hobby, como uma paixão dessas de entretenimento, enfrentarmos aí uma jornada de 8.000, 9.000 quilômetros. É um desafio primeiro para o corpo, né? Um desafio de saúde, um desafio de resistência,
mas também um desafio de planejamento. Onde parar, onde abastecer, onde se alimentar, qual é o melhor tipo de alimentação para não cansar durante o dia, né? Qual é uma jornada razoável para a gente não perder tempo, mas ao mesmo tempo não passar daquele limite da concentração. Então essas coisas todas a gente planejou com bastante cuidado, com antecedência, para que a gente saísse daqui. Basicamente a gente pensou o trajeto a seguir, os locais de parada para abastecimento, as intempéries, os imprevistos que a gente podia encontrar na caminhada, então levar uma ferramenta, um acessório para consertar um pneu furado, uma coisa dessa natureza, onde dormir, onde parar, as opções, os planos B, não é? Ou seja, se a gente tem uma dificuldade num ponto, como acessar um outro ponto. Uhum. É claro que o deslocamento de Nova Friburgo até o norte da Argentina é um deslocamento razoavelmente fácil, do ponto de vista que há muita infraestrutura. As dificuldades maiores começaram a surgir exatamente no momento em que a gente começou a mergulhar de maneira mais radical também na viagem, né? A subida dos Andes, o encontro com a altitude, com as temperaturas muito baixas, o clima seco, encontramos o deserto, né? E todas as exigências que um deserto tem, né? A questão da umidade relativa do ar, que é muito baixa, a questão da altitude, que é muito complicado, a respiração fica muito falha, o próprio cérebro fica meio lento, né? Tivemos colegas que tiveram tonteiras, que tiveram assim, alguma palpitação. Desculpa interromper, você chegou a quanto de altitude? Nós chegamos em torno de 4.200 metros, foi, digamos, o ponto máximo em que a gente trafegou, mas descemos um pouquinho e dormimos uma noite, fizemos um pernoite em torno de 3.900 metros de altitude. Uma cidade argentina, a última cidade argentina no alto dos Andes, já na divisa com o Chile, a cidade de Susque. Ali tem uma fronteira, o Passo de Llama, e a gente já entra no parque, digamos assim, do deserto do Atacama, rumo a São Pedro do Atacama. Então, assim, basicamente, resumindo, sabe, Márcio, esse foi a primeira grande lição, a coisa do planejamento e da perseverança. Porque, por exemplo, no primeiro dia saímos de Friburgo 5 horas da manhã. Você quase desistiu, né? Eu, antes da viagem, tive um pequeno problema de saúde e eu preciso fazer um registro, Márcio, se você me permite, que eu acho que vale a pena. Sim. Na véspera da viagem, eu estava na oficina mecânica fazendo os últimos reparos na moto e eu me encontrei com o saudoso Peter Buschke, falecido recentemente. Outro apaixonado por moto. Outro apaixonado por motocicleta. Esse sim, um profissional, competiu, teve vitórias, né? Na área de enduro, de trial, essas coisas. E o Peter disse assim, não desista. Eu estava com algumas dores, não desista. A vida é como um sopro. Vá e você vai superar. E de fato foi isso, né? No dia seguinte nós levantamos, havia muita chuva de madrugada, montamos na moto com chuva e viajamos aquele primeiro dia em torno de 400 quilômetros até São José dos Campos, um pouquinho mais, 450, com chuva. Né? Então foi uma boas-vindas à viagem, assim, com muita... O desafio foi muito grande. E depois a gente seguiu naquele primeiro dia até a cidade de Ourinhos. Divisa de São Paulo com o Paraná. Deu aí uma jornada de 900 e poucos quilômetros. Alguns de nós erramos ali, alguns cruzamentos, enfim, aquela emoção, aquela inicial, coisa do primeiro dia. Então houve esses contratempos. Mas conseguimos chegar com sucesso. Então eu acho que essa é a primeira grande lição, a coisa do planejamento e da perseverança. A gente pode fazer uma breve pausa aqui, Ricardo? Temos só um intervalo rapidinho, a gente continua no segundo bloco falando já da aventura, sei que foi muito rica a experiência espiritual, né? Claro. Então a gente mergulha um pouquinho nisso no segundo bloco. Convido vocês a continuarem com a gente, porque eu não vou negar, eu já conheço um pouco dessa história, é muito interessante e é um convite para que todos vivam alguma experiência assim também, então fica com a gente, rapidinho a gente já está de volta. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão.
Bom, amigos, estamos de volta para o nosso segundo e último bloco do programa Direto ao Ponto. Hoje recebendo o professor Ricardo Lengruber, que está contando, dividindo com a gente um pouquinho dessa rica experiência de pegar uma motocicleta com amigos e ir para o deserto e enfrentar a altitude, enfim, rodar nosso continente. A gente valoriza um pouco a nossa América do Sul, né, Ricardo? Um continente tão fantástico, cara. Sem dúvida. A gente volta os olhos tanto para o hemisfério norte, Estados Unidos, Europa, mas, pô, o nosso Eu acho, sinceramente, Márcio, que além de nós termos na América Latina, de maneira geral, América do Sul em particular, destinos surpreendentes, paisagens belíssimas, né, culturas surpreendentes, eu acho que a gente também precisa levar em consideração, e isso a motocicleta ajuda bastante, que é que o mais importante numa viagem, numa jornada, não é exatamente o destino. Né? O destino, naturalmente, ele tem um simbolismo todo especial, porque, afinal de contas, é ele que nos motiva, é ele que nos convida permanentemente a caminhar, mas tão importante quanto o destino é a jornada. Não é? É o caminho que a gente trilha. Isso é um pouco clichê, já se disse muito sobre isso, mas eu acho que a gente perde um pouco de perspectiva. Né? Eu me lembro de um grande filósofo aí no início do século XX, que foi o Nietzsche, né? Ele narra a subida do Zaratustra numa montanha e a jornada é exatamente essa. Mais importante do que chegar ao topo da montanha é a experiência de quem consegue vencer cada passo na subida dessa montanha. E a motocicleta ajuda muito nisso. Sair daqui de Nova Friburgo, né? Enfrentar as nossas rodovias com todas as dificuldades que nós temos no país, um trânsito tão violento, enfrentar chuva, enfrentar o vento, né? Entrar num país desconhecido com uma outra língua, que é o caso da Argentina. Nós fizemos a opção de descer pelo norte da Argentina. Foram até Foz do Iguaçu. Isso, fomos até Foz do Iguaçu, descemos para Corrientes, subimos então em direção à cidade de Salta. Fizemos um desvio por Termas do Rio Hondo, a Termas do Rio Hondo, onde há um autódromo lá, que certamente você tem notícias dele, um lugar muito bonito que mescla, né, a vegetação exuberante daquela parte verde ainda ali dos Andes, águas termais que brotam da terra ali em todos os cantos, e aí depois a gente foi em direção a Salta, subindo para pegar o caminho de Purmamarca, um lugar belíssimo, colorido, areias de todas as cores que você pode imaginar, paisagem de fato surpreendente, umas serras serpenteando, ali a estrada serpenteando a serra, subindo até Sus, que depois entramos para o deserto. Tivemos oportunidade, inclusive, no Chile, quando chegamos no deserto, de ir até o Oceano Pacífico. Era meio que um simbolismo, sair do Atlântico, né? Praticamente nós estamos aqui às margens do Oceano Atlântico, e atravessar a América do Sul até o Oceano Pacífico, melhor dizendo. E essa experiência é muito interessante, porque você perguntou sobre a questão existencial, sobre a questão espiritual. A motocicleta ela dá uma experiência muito diferente, porque não é apenas um meio de transporte para se locomover de um lugar para o outro. Né? A interação do piloto com a motocicleta é uma interação também com o ambiente do entorno. Eu pego o vento, eu pego a chuva, eu sinto o calor do sol. Então isso tudo faz com que a experiência seja muito mais radical, né? Ou seja, no sentido de que vai às raízes dessa experiência. O cansaço, a atenção, tudo isso é muito interessante. E aí nós tivemos esse primeiro grande aprendizado. Colocar um capacete, a despeito de nós estarmos um grupo de 9 pessoas, uma experiência muito solitária, uma experiência de solidão, de solitude, não é? Que faz com que a gente comece a conversar consigo mesmo, a olhar para os problemas da vida, relativizando-os, né? Pensando um pouco sobre as opções, os caminhos, as escolhas que a gente vem fazendo ao longo da caminhada e a relevância de tudo isso. A sensação que a gente tem, e foi a sensação que eu tive um pouco ao longo de toda essa jornada, é que a gente fica adiando a vida para depois. Não, no final do ano eu tenho férias. Ou então, depois que eu me aposentar eu vou ter condições de fazer. Ou então, depois que eu me formar na faculdade eu vou fazer aquilo. E com isso a gente vai adiando, depois que os filhos estiverem criados, e por aí vai. E enquanto isso a vida está passando. O desafio, eu acho que é esse, Márcio, a gente conseguir equilibrar o que é viver uma vida com responsabilidade, para usar as palavras lá do Drummond, né, o pedestre dia a dia,
as contas para pagar, os boletos que chegam, os compromissos que a gente tem, todos, mas ao mesmo tempo equilibrar isso com uma experiência de autoconhecimento. A moto, se você me permite, quando você bota o capacete, você não pode, diferentemente do carro, ouvir música, né? Você não pode conversar com outra pessoa. Você, de certa forma, se obriga a ficar em silêncio. Sim, né? sim. Hoje há tecnologia, né, para o Bluetooth, os fones de ouvido, os capacetes se comunicam, mas, olha, eu não sei se foi exatamente a opção de todo mundo, mas a minha foi... Eu saí de Friburgo me comunicando com um colega, né? Ele estava mais à frente, eu um pouco mais no meio do grupo, e a gente foi se comunicando. E aquilo parou de funcionar, um problema técnico qualquer, e eu não fiz a menor questão que ele voltasse a funcionar. Exatamente para ter uma experiência de silêncio, né? de contemplação de toda aquela experiência que eu estava vendo. Vez por outra, ouvir uma música também para despertar, para levantar, digamos assim, o ânimo em alguns momentos mais de dificuldade, mas não foi regra. Eu concordo contigo, foi uma experiência de bastante silêncio, bastante contemplação. Uma outra coisa também que me ensinou bastante foi a experiência da convivência naquele grupo. Porque, diferente de outros momentos e de outras experiências em que grupos viajam juntos e as pessoas têm a oportunidade de conversar, dialogar, solucionar os problemas que aparecem assim de forma... um grupo de motocicleta tem muito pouco tempo para dialogar durante a jornada sobre os desafios que ocorrem. Então, a probabilidade de dar problema é muito grande. Né? Até porque as pessoas estão cansadas, as pessoas estão, em certo sentido, estressadas com aquela pressão toda que é uma viagem. Às vezes toma um susto, tem uma situação qualquer. Às vezes um colega aparece com algum tipo de problema no equipamento, na motocicleta. Isso naturalmente desestabiliza o grupo. Sim. Essa sabedoria que a gente, aos pouquinhos, né? Ninguém tirou diploma disso, mas a sabedoria de aprender a lidar com o conflito também foi uma grande lição. Tivemos colegas que tiveram problemas nas motos, tivemos que parar, tivemos que pedir socorro. Né? No retorno tivemos um colega que infelizmente teve a moto danificada. Não houve prejuízo, não houve acidente, não houve queda dessa natureza, mas ele teve que rebocar a moto de volta, ele teve que voltar de avião. Toda essa experiência nos enriqueceu a nós todos. Houve conflitos, houve alguma discussão, mas a superação disso foi uma lição que ficou dessa viagem. Eu não quero pular a etapa, mas eu acho que não posso perder o gancho. Você sente que voltou um pouco diferente? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que... E aí entra uma questão, sabe, Márcio? Nós nos conhecemos um pouco, eu sou uma pessoa religiosa, sou uma pessoa de formação cristã, e um dos símbolos mais bonitos que tem na Bíblia, na minha opinião, é a simbologia do deserto. Sim. Né? Aquele lugar pelo qual o povo de Israel atravessou para chegar até a Terra Prometida, o lugar que o profeta Elias, por exemplo, foi para lá, se sentou embaixo de uma árvore e pediu inclusive a morte, de tão amargurado que ele estava diante dos conflitos que estava vivendo. O deserto é o lugar onde Jesus, no Novo Testamento, experimentou o encontro com o mal, com as dificuldades mais radicais da vida dele, né? A tentação do deserto. O deserto é, portanto, um lugar que, ao mesmo tempo, mescla a dificuldade, o abandono, a solidão, a dependência total e, ao mesmo tempo, o lugar onde se encontra com Deus, o lugar onde a gente se encontra consigo mesmo, o lugar onde a gente renova muitas forças. Eu tive a oportunidade, né, em determinados momentos, de ligar a moto, descer dela, tirar o capacete, me sentar na beira do asfalto, olhar a paisagem, que aliás é uma paisagem exuberante, a paisagem do Atacama. Se houve momentos que você sentiu a necessidade de parar e sentir o local. Sim, exatamente. Um silêncio absoluto, né, interrompido vez por outra por um veículo que vinha de longe, alguma coisa assim. Olhar para aquela vida absolutamente inóspita, né? Aquelas condições inóspitas de muito calor, de pouca água,
e a vegetação ali devagarzinho, vencendo aquilo tudo e nascendo, animais correndo, né, os vulcões lá soltando a sua fumaça, ou seja, a gente aprende que a natureza, a vida, a despeito da carestia, a despeito das dificuldades, ela consegue se superar, ela consegue se reinventar. É uma grande lição nesse aspecto. Um céu exuberante, especialmente à noite, né? A sensação que a gente tem é que cai à noite e alguém liga uma chave que o céu acende de uma forma assim esplêndida, literalmente. Então tudo isso fez com que o encontro com a natureza, o encontro com as outras pessoas, né? O encontro com as culturas, porque se há uma coisa bonita na cultura argentina, na cultura chilena, é exatamente o apreço e o apego deles por suas culturas, por suas histórias. Contam a história de boca cheia, falam de índios, falam de espanhóis, falam de povos pré-colombianos, não é? Com uma gratidão, né? E com uma intimidade com sua história, que infelizmente a gente não enxerga isso no Brasil como a gente merecia, porque temos uma história tão rica, ou até mais rica, se a gente pensar do ponto de vista da extensão territorial que tem o Brasil, né? Continental praticamente. Então, esse aprendizado da natureza, da cultura, das relações interpessoais e o autoconhecimento, né? Esse combinado de coisas faz com que a gente volte diferente. Volte com vontade de retornar e com vontade de fazer o caminho com outras perspectivas, que não é o caminho do turista, que não é o caminho do curioso que quer tirar uma foto simplesmente e voltar, mas alguém que quer ter uma experiência de reboot, né, na vida. A gente está programando, por conta disso, uma viagem para o próximo ano, talvez um grupo menor, porque será uma jornada um pouco maior, um pouco mais ousada, né, pela estrada de chão, pelos caminhos de rio, trilhas, lugares assim um pouco mais difíceis, né, de acesso e de tráfego, mas também uma experiência de encontro com esses lugares todos. É um vírusinho que te picou também, né? Sim, sem dúvida. É difícil alguém fazer uma viagem como essa e parar, né? Voltar incólume, né? Voltar. A gente tem um caso aqui em Friburgo, o seu Augusto Lins e Silva, né? Que é Guinness Book, né? Uma das pessoas realmente... tem várias marcas aí. Sim. Esse sim um profissional, sim, né? Esse tem uma experiência inteiro. Vastíssima, né? E agora vocês já estão querendo ir para o fim do mundo, né? Ushuaia. Ushuaia, exatamente. Acho que é questão de tempo para ir para o Alasca também. Enfim. Aí... Tomara eu consiga, tomara nossos amigos, né, Ricardo, que está planejando consiga. A gente tem um pouquinho de tempo. Você tinha me contado tempos atrás sobre um encontro que você teve também com uma mãe à beira da estrada. Você disse que tem muitas cruzes, né, na estrada. Não sei se é algo tão precioso que você não possa dividir com a gente, mas claro. Acho que ela pode representar um pouco do que foi também esse... Me surpreendeu muito porque em alguns pontos da estrada a gente via algumas pedras superpostas, né, uma em cima da outra, fazendo uma pequena pirâmide, uma pequena torre assim na beirada da estrada. E aquilo foi me gerando uma certa curiosidade e alguém me explicou, né, que aquilo na verdade representava, nas tradições indígenas, de povos antes dos Incas inclusive, o lugar onde uma pessoa havia morrido, ele era sinalizado pelas famílias, né, pela tribo, como o lugar onde ocorreu aquela passagem, né? Na crença popular, aquele era um lugar onde o espírito da pessoa estaria presente, seria um lugar de reencontro da família e tudo mais. Como tudo, né, em todas as culturas, a América Latina colonizada pelos europeus, cristãos, católicos, depois protestantes, o sincretismo aconteceu de uma maneira tão... No Brasil aconteceu de uma forma, no Chile, na Argentina de outras, e havia pequenas capelinhas nesses lugares, né? Então, aquela tradição indígena, ela foi transfigurada pelo catolicismo, então ali onde ocorria um acidente de trânsito, eventualmente, havia ali uma capela, né, onde se colocava, por exemplo, água. Isso é uma coisa curiosa, porque na fé popular, né, argentina, a Virgem que faleceu,
ela faleceu por conta da falta de água, né? Ela com o seu bebê. O bebê foi preservado porque ficou sendo amamentado mesmo depois do falecimento da mãe abandonada. Então, na fé popular, havia uma pessoa que colocava água lá para o viajante que passasse não morrer de sede. E numa das viagens que nós fizemos, tivemos ali um contratempo, um colega esqueceu um documento, tivemos que voltar, viajamos excepcionalmente durante a noite, né? Parte da noite. E eu que vim atrás, assim, fechando o grupo naquele momento, vi uma capelinha toda iluminada, né? E havia lá dentro um casal. E eu encostei a motocicleta, curioso, precisava parar, me agasalhar um pouco melhor. E aí fui lá dialogar e a mulher, uma mulher de meia idade, né, ela me acolheu dizendo, seja muito bem-vindo, né? Eu vim me encontrar com meu filho, né? Então, isso é muito curioso, porque independente da religião que a gente pratique, independente do que a gente creia, não creia, né, é inegável que ali a gente tem uma experiência existencial das mais profundas que há. Né, da relação de uma mãe com um filho, de uma mãe com um filho que já não está mais com ela, né, a experiência da fé de alguém que sabe que, a despeito de tudo dizer que aquele menino não está mais presente, ela continua cuidando dele, né, acolher alguém que passava por ali. Eu não estava com nenhuma situação de dificuldade, de emergência, mas poderia ser. Né? E eu não tenho dúvidas que eu teria ali um copo d'água para beber, teria ali eventualmente uma carona para encontrar um socorro. Então, tudo isso é muito rico, né? E tudo isso faz com que uma viagem de moto para um deserto seja mais do que uma viagem de moto para o deserto. Né? Você teria algo a dizer para quem está eventualmente no momento de sentindo esse vazio, essa necessidade? A gente sabe, Ricardo, que entre as pessoas que estão nos ouvindo, há todo tipo de situação. Pessoas que podem estar num momento muito feliz, pessoas que podem estar num momento de depressão até profunda, de momentos de tristeza. E, de repente, é uma boa oportunidade de falar com essas pessoas também. Ou que estão num momento que até a vida está realizada, mas está sentindo uma certa rotina, aquela questão de os sonhos serem empurrados para depois. Alguma lacuna, né? É uma boa oportunidade de falar, de repente, com as pessoas sobre essa experiência, sobre Márcio, o que ela te acrescentou. Márcio, o nosso papo é sobre motocicleta, sobre o deserto do Atacama, mas ele é muito maior do que isso, né? Porque há quem não ande de moto, há quem não goste ou não tenha condições financeiras, eventualmente, de fazer uma viagem para mais longe. Mas o fato é que a vida é uma grande jornada, né? A gente está a caminho, né? Há pessoas que têm metas muito bem definidas na vida, profissionalmente, familiar, assim, e acabam perseguindo aquilo. Mas eu acho que essa é a primeira pergunta que a gente precisa fazer. Para onde eu estou direcionando a minha caminhada? Né? Ou seja, que sentido há na caminhada que eu faço? Eu não sou capaz de julgar a caminhada de ninguém. Que cada um encontre o seu próprio sentido. Mas há momentos na vida, e aqui eu não estou falando de doenças de saúde mental, né? Problemas mais graves, de depressão, qualquer outra coisa, que precisam de tratamento, precisam de um acompanhamento profissional, mas me refiro àqueles momentos em que há crises no nosso modo de tocar a vida, e que eu acho que é importante a gente colocar uma mochila nas costas, mesmo que seja para visitar os Três Picos, para visitar o Alto do Caledônia, para visitar a região dos lagos, eventualmente fugir da rotina. Aí eu só viajo com a minha família, fazer uma caminhada sozinho, né? Tirar uma tarde para si, tirar um final de semana. Esse tipo de coisa eu acho que pode ajudar muito. Não é fácil, porque a gente está tão habituado a viver num mundo de tanto barulho, de tanta gente nos estimulando e nos exigindo respostas, que quando a gente mergulha naquele momento em que não tem ninguém esperando nada de nós, somente nós somos os protagonistas da nossa própria existência, a gente fica um pouco perdido. Como tudo na vida, é exercício. Ou seja, enfrentar, persistir e conseguir. Eu comparo, recentemente eu escrevi inclusive um livro a respeito disso, aquela parábola que tem na Bíblia, sobre o filho pródigo, né?
É uma parábola belíssima, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. É um menino que resolve sair de casa, pede suas contas e vai para uma jornada. Né? Em geral, a leitura que se faz daquela atitude daquele rapaz é muito negativa. Pediu as contas, virou as costas para a família e foi embora. Há esse dado, mas há mais do que isso. Aquele menino estava movido por uma força interior, né? Uma coragem, ele estava destemido a sair daquele lugar seguro, daquele porto seguro e enfrentar a vida. Né? Teve seus problemas, teve seus percalços, deu com os burros na água, quebrou a cara e precisou voltar. Mas voltou uma pessoa diferente, uma pessoa renovada. A vida é um pouco isso, é um movimento de ir e um movimento de voltar permanentemente. Em Friburgo a gente testemunha muito isso, né? Eu sou de uma geração que vivia uma certa diáspora quando chegava ao fim do ensino médio, na época segundo grau, e que tinha que sair de Friburgo para fazer faculdade, se tinha essa ambição, e encarar o mundo lá fora. Eu sou um desses, né? Sim, eu também. Fiz engenharia mecânica na UERJ, lá no Maracanã, depois fiz jornalismo na UF, e tinha a opção de voltar ou de não voltar, né? Voltei digo que sou friburguense por sorte, mas também por escolha, porque nasci aqui e escolhi voltar para criar filho aqui, ficar perto dos pais. Mas nós vivemos muito isso, né? E hoje em dia ainda acontece, porque às vezes a pessoa pode fazer faculdade aqui, mas muitas vezes sai pelo mercado, para buscar o mercado de trabalho. Razões né? muito variadas. Né? A gente aqui na montanha passa por isso, e eu endosso o que você disse. A gente acredito que não necessariamente precisa pegar uma moto e ir até o Atacama, por mais rico que seja a experiência. Quem já teve o prazer de subir o Caledônia, Três Picos é uma experiência que eu ainda não tive, mas com certeza deve ser muito mágico. A gente tem grandes possibilidades aqui, né, Ricardo? Uma cidade muito rica, territorialmente muito grande, com variação de altitude que vai de 200 metros a 2.300. Exatamente. Né, uma biodiversidade fantástica e acho que não dá para a gente realmente usar essa desculpa de não poder fazer. Friburgo tem muito o que oferecer, sem dúvida. Acho que tem muitas possibilidades de encontro consigo mesmo. Consigo mesmo, com Deus, para quem acredita. Claro, né? Claro. Acho que Friburgo é bastante rico nesse aspecto. Ricardo, você já escreveu mais de 10 livros, a gente está chegando perto do finalzinho da nossa entrevista. Você já publicou mais de 10 livros. Você acha que essa experiência vira algum livro no futuro, não? Eu gostaria muito que virasse um livro, mas eu ainda não encontrei você vai entender o que eu quero dizer, uma pegada para fazer um livro que não seja apenas de interesse de motociclistas querendo planejar uma viagem. Isso seria razoavelmente fácil. Relatar a nossa experiência, dividir alguns detalhes que pudessem ser úteis para outros colegas. A internet está aí com muitas informações sobre isso, nós nos utilizamos inclusive disso, e se eu tiver oportunidade eu farei isso sim, mas eu queria um pouco mais. E por isso eu estou buscando outras experiências também, né? Escrever um pouco essa experiência da jornada que toda pessoa precisa fazer, né? E que, na verdade, toda pessoa faz, mas muitas vezes não tem consciência de que está mergulhada numa jornada. Né? Acredita estar de passagem, simplesmente, quando, na verdade, ela está ali realizando o significado da sua própria existência. Eu pretendo escrever, sim, sem dúvida. Professor Ricardo Lengruber, tenho muito que te agradecer por ter aceitado o nosso convite em cima da hora, ter contado essa história para o pessoal de casa, uma história super bacana, que espero que a gente possa ler em detalhes, realmente, num livro no futuro, com a experiência que você dividiu com a gente, experiência pessoal. Sim, sem né? dúvida. Como te afetou tudo isso, como você voltou diferente. Desejo sorte nas próximas viagens e a gente, em qualquer hora dessa volta aqui, você está convidado a voltar ao programa para aí sim, a gente falar dos problemas da cidade, falar dos assuntos do dia a dia, claro. Mobilidade, que eu sei que você também é um grande estudioso, mas hoje não, hoje eu queria que a gente dividisse com o pessoal de casa, nesse início de segunda temporada do nosso programa aqui, essa experiência que eu acho que é uma experiência que fala fundo a todos nós aqui, que temos essa necessidade de realmente viver. Agradeço a todos de casa por terem ficado com a gente até o fim do programa. Espero que tenham gostado tanto quanto eu gostei e a gente volta na semana que vem com mais um programa Direto ao Ponto. Até lá.